é defeso distribuir a petição inicial desacompanhada do instrumento de mandato, que é a procuração, não é isso? Salvo se postulado em causa própria, junto aos autos principais ou naquela prerrogativa do 37, de 15 dias com mais 15 dias. Olha o provimento 61, onde se efetivará a distribuição central de mandatos na comarca de Belo Horizonte. Tesouraria nas comarcas do interior, não é isso? Já da posse ou de posse da guia de recolhimento devidamente quitada. Porque fazendo esse paralelo, segundo o provimento 61, eu, servidor, não recebo a petição inicial desacompanhada do instrumento de mandato e sem a guia recolhida. Salvo no caso de, julgou o parágrafo 3º desse artigo 74. Olha lá. Sim. É isso aqui, ó. Olha lá. Os feitos com pedidos de assistência judiciária serão distribuídos independentemente da emissão de guia. O que está sendo justamente, observe o que a lei está dizendo. A lei não, perdão, o provimento com pedido de assistência judiciária é justamente isso que está dizendo. Se eu estou requerendo, enquanto advogado, na minha petição, para o cidadão que me constituiu a gratuidade, é porque justamente ele não teria condições de pagamento nem desses valores iniciais do processo. Então, o que o servidor buscaria? Esse requerimento. Não, a lei permite, existe uma lei antiga que não está no edital de vocês, que é a lei 1060 de 1950. O que ela permite? Que o cidadão vá ao Poder Judiciário, não acompanhado de defensor público, acompanhado de advogado normal, e que solicite a gratuidade, que seria a isenção do pagamento das despesas, dos honorários, por não ter condições de arcar com essas despesas sem prejuízo do seu sustento. Boa parte dos processos tramitam sobre a gratuidade de justiça. Até porque a lei é muito, digamos assim, condescendente com essas situações. Até um futurinho que vai mudar isso um pouquinho. O Estado acaba assumindo e você, oficial de justiça nesse caso, mas quem vai te pagar é o Estado. Correto? Porque os valores da sua diligência seriam depositados de forma antecipada para você depois receber, não é isso? Nos casos de gratuidade, você recebe, mas quem arca com o ônus financeiro, nesse caso, passa a ser o Estado. Existe diligência de valores diferentes? Existe. Mas é a tabela. Senhores, vamos nós então. Parágrafo 3º de novo. Os feitos com pedido de assistência judiciária serão distribuídos independentemente da emissão de guia. Olha que barato o parágrafo 4º. Caso seja indeferido o pedido pelo juiz de direito, a parte será intimada para recolher o pagamento das custas, taxas e despesas processuais, sob pena de extinção do processo. E seria, nesse caso, um motivo de extinção sem resolução do mérito. Porque funciona desse jeito. Cheguei com a petição inicial e com a guia, vai ser distribuído, não é isso? Com a guia devidamente paga. Cheguei sem a guia porque na petição haveria a solicitação da gratuidade dessa assistência judiciária. Só que quem tem que deferir ou indeferir isso é o juiz. O juiz pode verificar que a parte não gozaria dos requisitos legais para ter essa gratuidade. Nesse caso, o que o juiz faz? Abre prazo de quantos dias, senhores? Não, o juiz abre o prazo que quiser. Não é isso? Porque isso aqui está um exemplo de um prazo judicial. Observa. Caso seja indeferido o pedido pelo juiz, a parte será intimada. Fala o prazo? Então é prazo do juiz.
Na omissão do juiz, aí o prazo passa a ser de 5 dias. A gente sempre tem que trabalhar de novo, CPC e provimento juntinho. Facinho? Não pagou no prazo determinado pelo juiz? Pronto. Extinção do processo sem resolução do mérito. Pegamos? Ótimo. Senhores, de novo, o que nós estamos discutindo aqui? O conceito das custas prévias, que são devidas, os valores abrangendo da autuação, registro e tal, ou seja, do início ao arquivamento, inclusive as citações previstas na petição inicial. A guia há de ser apresentada devidamente quitada no ato da distribuição, na central de mandatos aqui na central de distribuição aqui em Belo Horizonte, ou no contador tesoureiro na comarca do interior, salvo se há requerimento de assistência judiciária, já que nesse caso seriam distribuídos independentemente da emissão de guias. Entretanto, se o juiz indeferir referido pedido, a parte que seja intimada para recolher. Não recolheu, extinção. Facinha dinâmica dessas custas ditas prévias, senhores. Mas existem também as chamadas custas ocasionais. Vamos para o conceito de novo. Custas ocasionais são aquelas devidas. Aí o conceito é moleza, velho. Devidas no decorrer do processo e não incluídas nas custas prévias. De repente tem que citar mais uma pessoa que não estava relacionada na petição inicial, não é isso? Entendeu? Então há valores que vão surgindo, não é isso? No curso de essas são as ocasionais. Então o conceito é facilmente identificável. Jogou de novo. Consideram-se custas ocasionais aquelas devidas no decorrer do processo e não incluídas nas custas prévias. Ao peticionar ao juiz de direito, solicitando intimação de testemunhas ou partes, marca com carinho parágrafo único do 75. Ao peticionar ao juiz de direito, solicitando intimação de testemunho ou parte, deverá o advogado apresentar, juntamente com a petição, o pagamento da verba indenizatória do oficial de justiça. Que verba indenizatória é essa? O suposto gasto que você tem para fazer o ato. Como é que é? Não, observa. Essas aqui são custas ocasionais, exato. Beleza? Tá, também é o mesmo conceito. Isso são custas ocasionais. Porque intimação de testemunhas ou partes, talvez até para uma audiência, não é isso? Você só vai ter lá na frente do processo. Citação. Aqui eu estou falando de citação? Como é que é? Nas custas iniciais, fala de citação. Nesse parágrafo único, eu estou falando de citação? Intimação. Achou? Então, as intimações para depoimento que possam surgir para intimação de testemunhas ou partes, junto com a petição, pagamento da verba indenizatória. Senhores, percebem isso aqui? É antes mesmo do juiz deferir? É antes mesmo do juiz deferir. Você está solicitando intimação, já está fazendo o pagamento dessa verba indenizatória do oficial de justiça, correto? Se o juiz indeferir, aí dinheiro já foi, mas isso é outra história. 76. Custas finais. O terceiro tipo de custas. São aquelas apuradas antes do arquivamento do feito. Nelas incluídos todos os atos praticados durante o processo e não recolhidas previamente, bem como as custas iniciais, quando se tratar de ações isentas daquele recolhimento antecipado. Elas, custas finais, serão apuradas, custas finais serão apuradas pela Contadoria e Tesouraria, que também emitirão as respectivas guias, cabendo à Secretaria do Juízo intimar a parte
para o recolhimento do valor devido após confirmação de que a conta encontra-se datada no ano exercício em curso. O valor da liquidação do débito judicial e o valor devido a título de custas finais devem ser recolhidas em guias separadas e padronizadas. O mais importante aqui, o que são as custas ditas prévias, que eu também posso chamar de custas iniciais, problema nenhum, ok? Fica atento para mim. Distribuição, assistência judiciária, as custas ocasionais, o que elas são? Devidas no decorrer do processo, sendo necessário que o advogado, ao peticionar ao juiz solicitando intimação de testemunho ou parte, já junte o pagamento da verba indenizatória do oficial de justiça e o que são as custas finais, nelas incluídos todos os atos praticados durante o processo e não recolhidos previamente, bem como as custas iniciais, quando se tratar de ações isentas daquele recolhimento antecipado. Pegamos, senhores? Tranquilo? Reforça para mim o conceito. Custas prévias, custas ocasionais e custas finais. Dessa trabalhada com carinho. Vamos garimpar mais artigos, por favor, no provimento 61. 77A, pode ficar mais tranquilo, dá uma lida, ok? 77C também está lidando mais, ou está lidando mais com o ato da tesouraria. Minha preocupação é mais no conceito realmente das custas. O preenchimento e encaminhamento das certidões das custas finais, por tal do GEREC, não é isso? Seja lá o que isso for, tranquilo? Só dá uma lidinha a título de... A guia de recolhimento emitida deverá ser paga no prazo de 30 dias da data da sua expedição. Só para marcar um pouquinho, o 79. Guias emitidas no mês de dezembro terão validade até o último dia apenas do ano em curso. Nada mais a gente pode aqui acrescentar em termos de algo realmente cobrável, a não ser ali as situações pertinentes a o que é cada uma desses grupamentos. Próximo item, nós começamos protocolo. Protocolo está no edital dos senhores? Vão com carinho. Do protocolo de petições. Chegamos no artigo 80. O serviço de protocolo registrará manualmente coisa nenhuma, mecanicamente, de forma legível, o horário, o dia, o mês, o ano e o número de ordem do recebimento das petições intermediárias. Senhor, justifica para mim por que petição intermediária? O que o artigo 282 do Código de Processo Civil regula, conceituando? A petição inicial, que não é objeto de protocolo. A petição inicial é objeto de distribuição. Por isso aqui o nome de que? Petições intermediárias, excluindo a lei do protocolo, a figura da petição inicial. Simples desse jeito. Então, artigo 80, vamos nele de novo, só a expressão que eu queria dar essa ênfase. O serviço de protocolo registrará mecanicamente de forma legível o horário, o dia, o mês, o ano e o número de ordem do recebimento das petições intermediárias, não da petição inicial, e dos documentos judiciais, mantendo rigoroso controle sobre os seus encaminhamentos. Excluem-se do registro do protocolo. Observa. Petição inicial. Porque é objeto de distribuição. Os comunicados de prisão em flagrante, que eu não tenho a menor ideia se é distribuído. Aí do crime os senhores dão mais notícia do que eu. Os inquéritos policiais, os procedimentos investigatórios do Ministério Público. As cartas precatórias, aí é coisa nossa, mas você tem que decorar tudo.
os seguintes incidentes de execução penal quando subscritos pelo procurador da parte: anistia, comutação de pena, conversão de pena, excesso ou desvio, indulto, superveniência de doença mental, transferência entre estabelecimentos penais e unificação de penas, e demais documentos que demandem prévia distribuição para as varas do foro. Senhores, percebam, nós estamos pensando em protocolo, e protocolo está dentro do edital dos senhores. Realizado mecanicamente, contendo tudo isso que a gente está aqui, recebimento de petições intermediárias e documentos judiciais. E eu quero que os senhores deem uma lida para mim também naquilo que está excluído. Tudo aquilo que seria objeto de distribuição não vai ser apresentado ao protocolo. Por isso as petições iniciais, elas são distribuídas. O protocolo pressupõe que já haja o início de, não é isso? Que eu já tenha o início do procedimento, que eu já tenha inclusive a autuação para eu poder direcionar essa petição para aquele autos de processo de forma específica. Por isso, dá uma lida para mim nesse parágrafo primeiro daquilo que estaria excluído, não é isso? Inclusive nas situações do crime, viu, senhores? Porque alguma coisa aqui envolvendo cívil e crime, sacou? Parágrafo 2º. Os requerentes que desejarem a comprovação do protocolo mecanizado deverão apresentar as petições em 2 vias. É direito meu, enquanto advogado, ao levar uma petição ou documento ao fórum, ter o comprovante de entrega? Como que eu faço isso? Leve em 2 vias. Uma para ficar lá, outra onde seria o protocolo que me seria devolvido, confirmando que naquele dia, naquela hora, eu realmente fiz a entrega desse documento ou dessa petição. Fala. Eu apresento ao protocolo original, esse vai para ser juntado aos autos, e eu apresento uma 2ª via, o servidor protocola também a 2ª via e me devolve. A partir daí eu tenho ali o comprovante, o recibo, de que eu entreguei esse documento, essa petição no dia tal. Sacou a ideia? Sacou a dinâmica? Parágrafo 2º, vamos ler. Os requerentes que desejarem a comprovação do protocolo mecanizado deverão apresentar as petições em 2 vias. Observa. Sendo a primeira encaminhada à secretaria do juízo para juntada aos autos, como a gente estava aqui conversando. E a segunda, devolvida ao interessado, com a certidão de que a peça apresentada como via original foi recebida para a remessa à secretaria, departamento ou órgão competente. Parágrafo 3º. É proibido o cancelamento de registro de protocolo. Não se cancela, senhores. Protocolado está, ok? Se tiver algum erro é outra história, mas não se faz o cancelamento. Até porque os atos das partes consistem em declarações uni- ou bilaterais de vontade e geram efeito imediato. Estou quase perguntando que artigo que é esse. Para relembrar a memória dos senhores, o artigo 158 do Código de Processo Civil vai dizer que os atos das partes consistentes em declarações uni- ou bilaterais de vontade produzem imediatamente, não é isso? A constituição, a modificação ou a extinção de direitos processuais. Senhores, então vem cá. Como que a parte exterioriza validamente a sua vontade no processo? Através de petições. E quando que eu digo que ela foi exteriorizada junto ao Poder Judiciário? Protocolo. Então, a partir do momento em que há o protocolo, o que eu tenho, senhores? Exteriorização de vontade. Consumei o ato, ela recebe um número exato. Quer ver o exato? Volta no provimento, exatamente, ela recebe um número. Olha aqui, ó. Esse protocolo vai ter
Artigo 80, o caput, o horário, o dia